Então, abram suas Bíblias em Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Após o Pentateuco, temos o livro de Josué. Após o livro de Josué, temos Juízes. Após Juízes, temos Ruth. Uma pequena história bem curta, composta por 4 capítulos e 85 versículos. Ruth, cujo nome significa amizade. Olha que bom, glória a Deus. O livro de Ruth, ele se encontra imediatamente após a história dos juízes. E vocês acompanharam a EBD, né? Josué, depois o livro de Juízes, sabem que o final de Juízes ele é muito tenebroso. A gente tem o chamado apêndice do livro de Juízes. A história de fato dos juízes vai só até o capítulo 16. No capítulo 17 e capítulo 18 a gente tem uma história, né, que é uma história que aconteceu no período dos juízes. No capítulo 19 até o capítulo 22 a gente tem outra história, né, do Levita e essa concubina, que também aconteceu no período dos juízes. E o propósito dessas histórias era justamente mostrar como estava horrível a situação ali, naquele povo sem rei. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. É nesse contexto que acontece a história de Ruth. A história de Ruth é como essas outras duas histórias que eu falei para vocês, do apêndice de Juízes, que vem do capítulo 17 ao 22. Porém, é uma história boa, em contraste com as histórias ruins, que mostram o lado pior, né? A gente vê aqui no livro de Ruth algo bom que aconteceu naquela época. A gente vê o cuidado e o agir de Deus, e também teologicamente falando, a gente tem aqui no livro de Ruth a promessa de que a salvação seria para todos, e não somente para os judeus, porque Ruth, sendo uma moabita, e o livro faz questão de destacá-la assim, Ruth, a moabita, para mostrar que a moabita entrou na genealogia de Cristo. Ruth é uma das mulheres que aparecem na genealogia de Cristo, lá em Mateus 1 e Lucas 3. Então, Ruth entrou, não foi por acaso. Então, a gente tem aqui uma história boa, mas que aconteceu nesse período que não tinha rei. Quando o livro foi escrito? Bom, acredita-se que por volta de 1050 a 1200 a.C., então está entre essa data aí, sendo a data mais precisa por volta de 1100. O autor do livro de Ruth, muitos atribuem a Ezequias ou até mesmo a Esdras, mas a maioria sugere que foi o profeta Samuel que escreveu o livro de Ruth, ok? Porém, a gente não tem como confirmar quem realmente é o autor, mas a gente tem certeza de uma coisa: o objetivo do livro, além disso tudo, além de mostrar essa história, uma coisa boa que aconteceu nesse período que não havia rei, cada um fazia o que queria, era mostrar a glória de Davi, para mostrar que tem ali alguém da linhagem de Davi, alguém gentil, né? No caso de Ruth, que é uma moabita, e ela se faz parte da linhagem de Davi. Olha o finalzinho do capítulo 4. O objetivo não é esse, foi o capítulo 4, quem fará isso é a nossa Mana Marbi, de 2 semanas. Capítulo 4, versículo 11. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Eles fazem questão de mostrar isso. Versículo 18 até o final, o finalzinho do livro, a gente tem uma genealogia. Então, o autor do livro de Juízes, de Ruth, ele apresenta a genealogia do rei Davi. Então, os estudiosos acreditam que o autor foi alguém que viu ou estava nos dias de glória do reinado de Davi, ou no mínimo imediatamente depois, ou seja, nos dias de Salomão. A nossa brincadeira que a gente fez aqui na dinâmica, né, e até o sucessor de Davi é Salomão, com essa pergunta. Então, ou a pessoa estava nos dias de Salomão ou nos dias de Davi, ok? Então, a gente não pode atribuir de fato a Samuel a autoria de Ruth, mas Samuel é uma possibilidade, sim. Mas essas discussões de quem é autor não é algo que compensa muito você ficar se aprofundando, ficar perdendo tempo, debatendo muito isso. Você estuda, você lê, você analisa, por que pode ser esse autor, por que não pode ser esse?
né? Porque se a Bíblia não foi clara, o texto não foi claro com quem é o autor, a gente não vai, né? Inclusive, o livro de Ruth era um dos escritos que os judeus liam, né, nas suas festas. Era um dos subtópicos dos 5 rolos que eles liam nas suas festas. E eles se encontram nos escritos. A Torá ela é dividida bem diferente dos nossos livros, né? Lá tem os Neviins e os Ketuvins, que são os profetas e os escritos, e o Pentateuco. São 3 grandes blocos. A Bíblia judaica tem. São 3 grandes blocos. E aí, o livro de Ruth se encontra nos escritos, assim como o livro de Juízes também se encontra nos escritos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, o livro ele começa com uma escrita no hebraico típica do livro de Juízes, como quem quer contar uma história. Nos dias que julgavam os juízes, nos dias, a expressão hebraica, ela traz esse indício que vai ser contada uma história. Então, houve uma fome na terra. Então, o motivo pelo qual o pessoal vai sair daqui, vai para a terra de Moabe, é porque houve fome. Então, fome é algo horrível na humanidade, é algo que a gente, pelo menos os que eu conheço, a realidade que eu conheço, a gente não passa fome, graças a Deus por isso. Mas é só você imaginar quando você está apertado ali, cara, poxa, você quer muito comer e você não aguenta esperar o almoço ficar pronto. Tem pessoas que estão ali esperando para comer, mas o almoço delas não vai ficar pronto. Entendeu? É tenso. Então, nos dias que julgavam os juízes, eles saíram, um homem saiu de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Elimeleque significa Deus é rei. Quem aí se lembra de Abimeleque? Abimeleque, eu vou refrescar a memória de vocês. Meu pai é rei, boa, lembrou. Jefté, juiz, né, de Israel, ele não quis ser rei. O pessoal falou, não, vamos fazer você ser rei. Cara, ele falou, não quero ser rei. Só que na prática ele agiu como se fosse rei. Um dos indícios é justamente das provas, né, que ele agiu como se fosse rei, é que ele falou, não vou ser rei, mas ele colocou o nome do filho dele literalmente de, como disse a Jordana, meu pai é rei. Não, eu não vou ser rei, mas o filho chama falando isso, só meu pai é rei. Abba significa pai, por isso Abi. Meleque significa rei. Eli, Meleque é rei. Eli vem de El é Deus. El é Deus. Então, Eli, Meleque, Deus é rei. Noemi significa alegria, alegre, uma pessoa alegre, uma pessoa que está de bem com a vida. Então tem um significado muito bonito o nome de Noemi. E com seus 2 filhos, Malom e Quilom. Aí os 2 têm um nome muito lindo, né? Nossa, alegria, Deus é rei. Aí vem Malom e Quilom. O significado do nome de Malom, né, é fraco. Tem vários significados, mas fraco é um dos mais prováveis. E Quilion é doente, ou ainda é um verbo que no imperativo definhando, no sentido que está acabado. O que dá indício de que provavelmente esses meninos eles não eram bem de saúde, né? Pelo significado dos seus nomes. Antigamente tinha muito isso. Os nomes tinham significado, os nomes não eram em vão. E aí o que aconteceu? Eles saíram então da terra do reino de Israel e foram para Moab, foram habitar entre os gentios. E aí Elimeleque morreu, o marido de Noemi, e ficou com ela ficou com seus 2 filhos, aos quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, o Malom e Quilom se casaram com Ruth e Orfa. Malom se casou com Ruth e Quilom se casou com Orfa. E eles ficaram habitando ali 10 anos. Porém, aconteceu, morreram ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos, de seu marido. E isso, no contexto da época, era uma das piores situações que uma mulher poderia enfrentar. Viúva e sem nenhum descendente, sem nenhum filho. Noemi estava completamente desamparada. Pensa a situação. Você sai da sua terra, onde você cresceu, nasceu, é prometida, chegou, você ouve as histórias, ou estou aqui, graças a Deus por isso.
E você sai por falta de comida, coisa básica, essencial nos nossos dias. Daqui a pouco nós vamos dar um para dentro também, como está o culto, né? E seu marido morre. Beleza, você sabe que um dia seu marido vai morrer, você sabe que um dia sua esposa vai morrer, né? E ele foge da fome, mas não consegue fugir da morte. E você perde seus 2 filhos, que está aí uma das piores dores que existe, sem dúvida nenhuma. Porque o filho cresce sabendo que um dia a gente vai perder nosso pai e nossa mãe. A gente sabe disso. A vida funciona assim. Mas o pai e a mãe não esperam perder o filho. Então, quando a gente perde, né, o Vitor, você perdeu o pai dele, não tem tanto tempo assim, então dói. Mas maior ainda, eu te afirmo, seria a dor do seu pai te perder. Isso eu te afirmo, sem dúvida nenhuma. Então, Noemi, ela fica tão triste que a gente vai ver uma declaração dela em breve. Versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe. Porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E é muito interessante, o autor coloca pão aqui de propósito, e a gente está estudando João, né? Vocês estão ligados? Jesus faz a declaração, eu sou o pão da vida, né? A gente viu também lá no Bíblia e Verso, a questão de João 7, o celular infelizmente não gravou, João 7, que Jesus, ele se revela como sendo o pão da vida, ele fala, não, eu sou o pão da vida, e ele faz essa referência justamente com o maná que foi dado dos céus, né? Deus manda o maná dos céus, Jesus falou, não foi Moisés, foi Deus que mandou o maná dos céus. Do mesmo jeito, eu sou o pão da vida. Assim como eu sou a água, em referência à água que bate na fonte, tipo todo um ritual lá, enfim. E Belém significa casa do pão. Significa casa do pão. Olha que legal. Bet vem de casa. Bet vem de casa. Talvez seja por isso que aquela casa de aposta famosa usa Bet, não sei. Mas Bet é casa. Betel, ela é Deus, eu digo para vocês. Betel, casa de Deus. Belém é em pão, casa do pão. Ou Belém, casa do pão. Então faltou pão na casa do pão. Mas aí Noemi se lembrou, falou, olha, esse Deus, ele é provedor. Ele já deu pão pro pessoal antigamente. Ela lembrou disso. E aí ela resolve então voltar. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. E Jesus, ele nasce de Belém, né? Ele vem de Belém, a gente viu isso, né? Em João 7, que o pessoal debatia, mas o Messias não viria de Judá, né? Não viria de Belém, na profecia não falava isso, e eles estavam certos, Jesus nasceu lá. Jesus nasceu na casa do pão, e ele é o pão da vida. Em referência também ao maná que veio dos céus. Eles se referiam ao maná como Deus deu pão para o seu povo no deserto. Entendeu? A força, ele já sou o pão da vida, não é só questão de alimento. Tem todo um conceito por trás, toda uma história por trás. Disse-lhes Noemi, ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E aqui a gente tem uma despedida. Despedidas são doloridas. Mas não despedir vai mais ainda, né? Pior do que a dor da despedida é você sequer ter a chance de despedir. Isso é pior. E aí você vê aqui Noemi se despedindo das suas 2 noras, Orpa e Ruth. Orpa é irmã de Ruth. E aí ela fala, olha, eu estou voltando para a minha terra, porque Deus já proveu uma vez, Ele já deu pão, então Ele vai prover de novo. E nós, em nossa vida, a gente estuda o passado, a gente estuda a história, a gente vê que Deus provê. Isso tem que trazer em nós essa confiança. Tem que trazer em nós isso. O mesmo jeito que Deus proveu no passado, Ele vai prover agora também. E aí elas choraram em alta voz. Então a gente vê aqui que elas tinham uma boa relação, né? A nora com a sogra com as suas 2 noras. Hoje em dia está muito comum, mas muito comum mesmo, já foi até mais aflorado do que hoje em dia. Piadinha de sogra, né? Tem muitas piadas de sogra. Ah, não sei o que lá, sogra, é algo ruim, né? Você cresce, a gente cresceu ouvindo piadas, né? Quando criança, adolescente, piadas tratando sempre sogra como algo pejorativo, como algo ruim. Mas aqui na Bíblia a gente vê que Noemi era uma bênção na vida de sua nora Ruth. Era uma bênção, pior também. Senão elas estariam chorando. Elas queriam a distância da sogra, como muitos falam, né? Não, tchau, vai embora. Aqui a gente vê que não.
Elas tinham uma boa relação. E a gente vai entender um pouco do porquê também elas tinham essa boa relação. E ela fala, olha, que o Senhor, e aqui sempre aparece Senhor em maiúsculo desse jeito, é o nome de Deus em hebraico, é o chamado tetragrama, né? A pronúncia, a gente não consegue falar com precisão, mas muitos falam Yahvé ou Yehová, mas não é possível pronunciar, porque o hebraico é complicado, a questão da ausência de vogais para poder pronunciar. Aí daí vem o Jeová, né? Jeová não é preciso, você pode usar beleza, mas não é 100% preciso. Use com essa consciência. Não tem problema falar Deus Jeová, mas saiba disso. E aí, beijou-as e elas se despediram. E já quero aqui, desde já, rebater uma teoria, que sempre surge é teoria de TikTok isso aqui, mano, tá de brincadeira, de que Ruth era lésbica. Ruth amava Noemi de um outro jeito. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa teoria. Assim como existe a teoria de que Davi era homossexual, ele tinha uma relação diferente com Jonatas, que também foi mencionado na dinâmica que a gente fez aqui de perguntas e respostas. E a relação de Ruth com Noemi, a amizade, e apenas a amizade, por ela era casada com o cara, enfim, para vocês eu não preciso explicar, né, porque essa teoria é falsa. Era uma relação tão forte que era semelhante à amizade de Davi com Jonatas. Eles eram muito amigos, ao ponto de Davi falar, não, te amo como amigo, amor filéu, não amor eros, que é amor de atração, te amo com mais do que um esposo, dependendo. Cara, olha que nível que chegou, entendeu? Tipo, um nível muito absurdo. E Ruth e Noemi também. É tanto que Noemi fala, fiquem aqui para vocês arrumarem maridos. E elas estavam viúvas também. Elas se entendiam, elas entendiam a dor uma da outra. As três estavam viúvas. É que o órfão fica meio deixado de lado, né? Vocês não entenderam por quê. Então as três eram viúvas, as três se entendiam. E mesmo assim, mesmo ao invés de ficar com o marido, a gente vê o que acontece. Versículo 10. Disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Ruth e Orfa preferem deixar o seu povo, onde eles cresceram, para poder acompanhar Noemi, sua sogra. Olha a que ponto chegou. Olha o quanto elas gostavam de Noemi. Elas queriam acompanhar Noemi. Só que Noemi não queria que elas fossem. Noemi não queria tirar elas da casa delas, queria deixar elas na terra delas. Noemi tenta convencê-las a ficar. Noemi quer ir sozinha. Porém, disse Noemi, voltar é minhas filhas. Noemi considerava elas como se fossem filhas. Elas chamam elas de filhas aqui, realmente, porque consideravam suas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? E para entender esse versículo, a gente precisa voltar, abram suas vidas lá em Deuteronômio, capítulo 25, mas deixa o Ruth 1 aberto. Estamos expondo o Ruth 1, vamos ficar aqui. Deuteronômio, capítulo 25, alguém lê para nós, versículos 5 a 10, uma pessoa apenas, em alto e bom som. Aqui, Noemi se refere à lei do levirato. O que é a lei do levirato? Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 até o 10. Em alto e bom som, quem achou pode ler. Quando alguns irmãos moraram juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher que refúgio não se casará com um estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para a mulher. 10. Isso. Será que o primogênito que ela terá luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apare com Israel. Porém, se tal homem não quiser clamar seu cunhado, subirá então seu cunhado à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão um homem de Israel, que vai fazer para comer o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão. Se ele ficar nisso e disser não quero cunhado, então a sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e descalçará o sapato do pé e cuspirá no rosto, protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. A casa do descalçado. Quem era o descalçado? O homem que não cumprisse a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Que a Mavi acabou de ler para a gente. Era o seguinte: se você tem um irmão, né, e a mulher do seu irmão morre, você era obrigado
a se casar com ela. Para quê? Para que seu irmão tenha descendência. Você era obrigado a se casar com ela e dar um filho para ela. Você era obrigado a fazer isso. Se você não fizesse isso, o que a mulher deveria fazer? Você, enquanto mulher, deveria ir lá nos sacerdotes e denunciar, falar, ó, o meu cunhado não quer cumprir a lei do levirato. O levirato era entre cunhados, não quer cumprir. E aí os sacerdotes iam chamar o caboclo lá para ele oficialmente negar. E aí a mulher ia cuspir na cara dele e ele ia tirar as suas sandálias. Por isso o final fala, ele chama casa do descalçado, ou seja, aquele que não quis cumprir a lei, aquele que deixou o seu irmão sem descendente, que deixou o seu irmão desamparado. Então quando Noemi fala isso, né, ela se refere a isso. Ela fala, olha, eu não tenho irmã, eu não tenho mais filhos aqui para gerar cunhados para vocês, para que eles sejam obrigados a se casar com vocês. E ainda que eu tivesse grávida, eles não me dá tempo deles crescerem ao ponto de se tornarem seus maridos. Então não dá para acontecer isso. Então Noemi usa esse argumento, não dá, não é possível. Versículo 12: tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque eu já sou velho demais para ter marido. E ainda que eu tivesse, e ainda quando eu dissesse, tem esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, abster-vos-eis de tomar esse marido? Não, minhas filhas, porque vossa causa me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim na sua mão. Então ela usa esse argumento, ela fala, olha, eu não tenho filho, porque eu não estou grávida, eu não tenho marido para engravidar, ainda que eu tivesse, para poder cumprir o levirato, não vai acontecer, porque vocês vão ficar se privando de ter marido, esperando um menino nascer e crescer só para... Não, vai lá, moço, fica, aliás, vai lá, fica, não vai, né? Fica aqui e arruma maridos para vocês, na terra de vocês, não venham comigo, minhas filhas. Chamar de novo de minhas filhas, não como expressão, né? Eu mesmo uso muito como expressão às vezes, minha filha, meu filho. Não considera como filho, de fato. Mas aqui não, a expressão é forte, porque ela literalmente considerava elas como filhas. E ela usa esse argumento. E aqui a gente vê que Noemi reconhece que isso era a mão do Senhor agindo. Porque a gente lida muito e ouve muito falar do Deus de amor, mas pouco do Deus de justiça. Né? Muito pouco Deus de justiça. E Noemi entendia que a própria fome de Israel era fruto da mão de Deus pesando sobre o povo. Não é difícil você visualizar isso, Deus punindo o povo com fome, quando você pelo menos viu um pouquinho do que acontece aqui nesse contexto. Lembrando o contexto é o que? Juízes. Na vida de Juízes vocês viram um pouco do contexto. Vai ser horrível a situação. Noemi também entende que a própria viuvez dela e o fato de ela ser afligida com a própria perda dos seus filhos também é a mão de Deus agindo sobre ela. Inclusive, eles tinham muito esse conceito. Lembra de Jó? Que os amigos dele falam, não, você fez alguma coisa para Deus, porque ele está te punindo desse jeito. Sendo que no caso de Jó não era, mas era cultural isso. Inclusive, fome era uma delas. Fome era considerada uma punição de Deus, às vezes. Está passando fome porque ele tem algum motivo. Porque Deus provê. Deus sempre provê. Por que você está com fome? Deve ter alguma coisa aí. A culpa, você deve ter culpa de algum aspecto. Ela fala, que me amarga o Senhor tem descarregado em mim a sua mão. Então Deus pôs a mão sobre ela. E aí, de novo, ela chora. Que é uma cena muito triste. 3 mulheres que se amam muito, sem nenhum duplo sentido, pelo amor de Deus, chorando. Então elas estão aqui muito tristes. Elas choram e Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E aqui é o marco. O ápice do capítulo 1. É que Noemi é a personagem principal do começo do livro. Vocês perceberam? O livro chama Ruth, mas o foco aqui é em Noemi. Né? O protagonismo de Ruth vai passar do capítulo 2 em diante, que é o Gabriel, capítulo 2. Né? Já daria você cabeça, porque sabe, se do meu peso, sabe? Então, Noemi é a protagonista. E ela tem 2 noras para casar com filhos, que elas não querem de jeito nenhum que as acompanhem. Orfa, então, é convencida pelos seus argumentos. E Orfa, então, resolve ir embora. Ela, com muito pranto, né? Muita dor, ela beija sua sogra, né? Com certeza beija na testa, no rosto, não sei, e sai. Porém, Ruth não quis ir. Ruth fica. E aí Noemi vira e fala, versículo 15: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses,
também tu volta após a tua cunhada. E aí Ruth fala, eu não... Quem já ouviu aquela música? Eu não vou embora, bora. Na verdade era para ir embora, né? Na verdade era para ir junto com Noemi, para o povo de Deus. Versículo 16, diz porém Ruth, não te instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 15, Noemi fala, volte para lá, para junto do seu povo e para junto dos seus deuses. Os moabitas eram politeístas. A gente já viu na EBD também sobre Juízes, os deuses moabitas, né? Mamon, que era um dos principais deuses deles, enfim, vários deuses. E aí ela fala, volta para lá. E aí Ruth dá um bela... Não que Noemi estivesse incentivando ela a adorar os outros deuses, mas era como se fosse um teste, né? Fala, não, volta lá, porque lá tem isso, né? Só que Ruth não, Ruth faz sua escolha. Ruth não, eu não quero adorar outros deuses. O meu Deus é o seu Deus. E ela faz um voto aqui, ela faz uma promessa aqui. Ela fala, onde você for, eu estou com você, sogra. Onde você estiver, eu estou também. Bora, onde você estiver, eu estou. Seu Deus é o meu Deus. E aqui dá indício de por que Noemi era uma boa sogra. Noemi, com certeza, Ruth era uma moabita. Como que o Ruth conhecia Deus? Não é relatado aqui, mas com certeza, olha o nome do marido falecido de Noemi. Deus é rei. Com certeza, ela tinha ali em casa, no lar, ela via, porque lá não tinha um culto a Deus, né, como tinha lá na terra de Israel, mas no lar, ela conheceu Deus no lar através de Noemi e de Elimelec. Então ela conheceu esse Deus através de sua sogra. E ela queria seguir esse Deus, e a sua sogra falar, então você está indo para a terra do seu Deus, o seu Deus que proveu, então vamos. Ruth teve fé, por isso ela entrou na genealogia de Cristo. Ruth teve fé, ela creu em Deus. Ela falou, não, bora. Então nós vamos para. Eu quero ir. Onde você tiver, o seu Deus é meu Deus. E a gente tem aqui um contraste, né? A gente tem Orfa e a gente tem Ruth. Enquanto, por um lado, Orfa não foi, preferiu voltar aos seus deuses, voltar aos seus próprios desejos, continuar na zona de conforto, Ruth aceitou ser peregrina, aceitou ir e seguir o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, conforme a gente vai ver daqui a pouco, versículo 20, é o Todo-Poderoso. Inclusive, o próprio significado da palavra peregrino está dizendo essa ideia de alguém estar andando, peregrinando. Não, peregrino é um residente em terra estrangeira. Noemi era peregrina aqui, ela estava morando em terra estrangeira. Ruth vai se tornar uma peregrina agora. Continuando, versículo 17 ao 18: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo esperava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então Noemi insistiu, fica, argumentou, Orfa resolveu ficar, mas após o voto que Ruth fez, Noemi então cede. Ela desistiu, fala, não, essa mulher ela me acompanha onde quer que eu esteja. Essa minha filha quer, é mesmo, ela quer, então beleza, pode ir comigo, foi convencida. Versículo 19: então se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Porém ela dizia, não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O significado de Mara está aqui no texto. Significa amargura. Por quê? Ela foi com fome e voltou sem marido e sem filho. Eu estou pior do que ela foi. Ela fala, eu estou amargurada. Noemi, de jeito nenhum. Eu estou amargurada. Quantas vezes a gente não passa por isso em nossas vidas? De estar numa situação amargurados. E aí? Mas o final do capítulo é bom, tá? E aí ela fala, tem pesado sobre mim quem? O Todo-Poderoso. E aí a palavra hebraica que aparece aqui é Shaddai. Shaddai, a melhor tradução encontrada até hoje para Shaddai é literalmente Todo-Poderoso. Por isso a gente tem a expressão El Shaddai. Você já deve ter ouvido essa expressão, El Shaddai. El, já falei 3 vezes, 2 vezes aqui, terceira vez. El é Deus. Então El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, Gabriel, valeu. Muito obrigado. O Senhor me fez voltar pobre.
Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega de cevada. E aí, vocês veem como o autor de Ruth faz questão de chamar Ruth de a Moabita. Ele quer mostrar para os leitores que Ruth é uma Moabita. Ele quer lembrar os leitores judeus que uma gentia entrou na linhagem de Davi. Esse é um dos propósitos de ser escrito. Lá no final a gente vai genealogia, que vai ser com a nossa semana na Bíblia 4, né? Daqui 2 semanas, vai ser o João e Mavi vão expor. João capítulo 3, Mavi capítulo 4. Então ele faz questão de falar, Ruth é Moabita, e está na linhagem do nosso rei. Está exaltando Davi, tanto que na genealogia lá terminou em Davi, né? Um dos argumentos para mostrar que possivelmente foi nos dias de Davi, não de Salomão, né? Porque terminou em Davi. Se tivesse um dia de Salomão, a pessoa teria colocado Salomão na janela. Enfim, não vamos falar, não vamos debater muito essa questão, não. Então, elas voltaram para Belém. É interessante que lá no comecinho do capítulo fala Belém de Judá, para não ser confundido mesmo, que tinha outra Belém. E era a 10 quilômetros de uma cidade conhecida, que eu esqueci o da memória o nome agora, mas tinha outra Belém também. Não era só essa Belém. No princípio da cega da cevada. O que é a cega da cevada? Acontecia a colheita dos cereais, certo? Que os hebreus faziam, a colheita dos cereais, e a cevada era o primeiro cereal que eles coletavam. Por volta ali, era na primavera, então por volta ali de março, abril, sendo o mês mais provável, abril. Então no mês de abril elas voltam. E aí você já começa a ver Deus provendo. Elas saíram lá com fome, porém quando elas voltam para uma terra que está tendo colheita. Está tendo colheita, então está tendo comida, está tendo mais fartura aqui, nesse momento. E com isso eu encerro a exposição do capítulo 1.